Olá a todos. No tutorial de hoje eu vou demonstrar como é que a gente consegue fazer o efeito Line Art usando a versão 4.2. Eu trouxe aqui para a minha área principal um modelo de uma caneca, que eu vou deixar aí na descrição para vocês, caso vocês queiram baixar aí o arquivo. E criei para ele aqui uma espécie de um pedestal para fazer o nosso efeito. O que é o Line Art? O Line Art é aquele efeito de linha de contornos de um objeto, como se fosse um traçado. Então, para poder utilizar o recurso aqui, eu queria mostrar a vocês que eu já coloquei no modo Material cores nesse objeto. Dei para a caneca, como vocês podem ver aqui, um material com tom amarelo e para o chão um material com tom azul claro. Tá? Para poder fazer esse efeito, eu vou precisar adicionar na área o objeto Grease Pencil, do tipo Blank. Quando eu clico aqui, vai aparecer na Outline o objeto Grease Pencil. E com ele selecionado, eu vou notar que aqui na barra da direita vai aparecer as propriedades do Object Data desse objeto de Grease Pencil. Então, clicando aqui, que é o Object Data Property, vocês vão ter acesso para verem que o próprio programa já colocou de forma automática uma camada, o layer, como podemos chamar. O nome aqui está como GP, que é Grease Pencil Layer. Vocês podem clicar duas vezes, alterarem, podem criar outras camadas se quiserem, tanto faz. Mas eu vou mantê-la aqui com GP Layer, só essa camada eu vou deixar com esse nome aqui, tá certo? Feito o processo, então vou verificar que o G-Pencil tem um material aqui, quando eu clico em Material, que é o material que ele já colocou aqui com a tonalidade preta. Vocês podem ver que o stroke dele aqui é um traço com um tom preto e ele está habilitado, tá? Então, se eu quiser alterar o traçado aqui, a cor desse traçado para uma outra cor que eu queira fazer o efeito do Line Art, é só clicar aqui no Base Color, aumentar esse painel e definir qual é a cor que eu quero deixar aí no traçado. Pode ser vermelho, verde, azul, aí vocês escolhem à vontade. Mas eu vou deixar aqui com traçado preto, só para facilitar. Aqui definido já o traçado dele pelo próprio programa, nós vamos precisar, com o G-Pencil selecionado, adicionar um modificador. Então vamos clicar em Add Modifier e vamos usar o Line Art. Aqui no Line Art, a primeira opção que vai aparecer é o tipo que nós vamos querer direcionar aqui para poder fazer o efeito. Ele está dizendo aqui que vamos fazer com a coleção. Não quero isso, eu quero com o objeto que é a caneca. Então eu seleciono e uso aqui o modo Object. Ele vai dizer quem é o objeto que eu quero. Nesse caso eu clico e seleciono a caneca. Agora o Layer, se vocês clicarem, nós temos aquele GP Layer que nós vimos aí anteriormente. Então eu seleciono aquela camada e o material que eu vou usar é aquele material com a tonalidade Black. Eu quero que o traçado seja com um tom escuro. Pronto. Aqui agora vocês já começam a ver o efeito do traçado sobre o objeto. Porém, esse efeito aqui no modo sólido ou no modo viewport, vocês não vão ver ele de forma interessante. Então é preciso que vocês ativem a visão de câmera. E aqui na visão de câmera, se vocês clicarem fora, vocês vão perceber que eu já tenho o Line Art pronto para fazer o traçado. Como já preparei aqui um efeito com a viewport em modo renderizado, do qual eu coloquei uma imagem HDRI em plano de fundo, é dessa forma que nós veremos a caneca fazendo seu efeito de traçado aqui junto à cena. Repare que o chão não tem o efeito de traçado. Eu poderia adicionar um novo G-Pencil para esse objeto. Por exemplo, se eu quiser trocar o objeto aqui, de caneca para o modo Plane, o efeito vai ficar no Plane. Se eu trocar para o modo caneca, o efeito vai ficar aqui na caneca. Se eu quiser renderizar essa cena já com o efeito pronto, eu venho aqui em Render e clico em Render Image e aguardo o procedimento da renderização do efeito já com o nosso Line Art aqui pronto junto ao objeto. Então é assim que a gente consegue fazer esse traçado de modo prático. Espero que tenham um bom proveito aí do recurso e até um próximo tutorial. Forte abraço!